Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Olá pessoas, como estão vocês? Como estão todos vocês por aí, se cuidando de si, cuidando do outro? É importante a qualquer tempo, a qualquer hora a gente fazer isso, né? Pra gente poder cuidar do outro, a gente tem que cuidar de si. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à sua Starfleet Music, ao seu programa Rádio Fleet Música Independente, hoje com a edição Vivi com Elas. Por quê? Porque hoje nós vamos ter aqui um especial com a Vivi Rocha, onde iremos trazer aqui um papo que a gente bateu com ela muito massa com vocês, para que ela pudesse falar, explicar um pouquinho sobre o seu mais recente lançamento, o single chamado Um Recado Pra Mim. Single este que fará parte, né, do seu futuro álbum, tal. Eu não vou adiantar aqui o processo não, mas a gente vai acompanhar aqui daqui a pouco, tá? Então, esse é o seu programa em streaming, programa semi ao vivo, porque nós gravamos direto e reto, né? Exceto no momento da entrevista que a gente já fez, mas daqui a pouco a gente solta para vocês, tá? Mas aqui é assim, tá? A gente vai gravando e porque a gente vai falando, então a gente vai errar e tal, sem edição nenhuma. Inclusive eu já vou meter o dedo aqui pra gente começar ouvindo esse nosso primeiro bloco. Nós vamos ter aqui uma faixa da Vivi Rocha, abrindo, né, o nosso programa de hoje. Uma faixa que é de um disco, né, que ela lançou, um material que ela lançou no final do ano passado ainda, chamado 3, né, mas esse é o volume 2 do 3. Está disponível, sim, em qualquer canal de streaming que você goste de ouvir, que você acompanhe, né, que seja melhor para você. Nós vamos começar por ele, tá? Mas além dela, o programa se chama Vivi com Elas, porque além da Vivi Rocha, teremos também a companhia, né, de outras cantoras aqui, outras artistas no nosso programa. Teremos a Carla Souta, teremos o pessoal da Verdes e Valterianos, teremos também a Ana Areias e também a Trinca lá com a Joana Dark, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso programa de hoje, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar aqui a nossa Rádio Fleet, música independente para vocês, com duas faixas aqui, começando com Vivi Rocha, com a faixa Ser Livre, e em seguida a Carla Souta com Me Fuma. Um cheiro no coração de vocês, eu sou Ceciliano Queiroz e você está na Starfleet Music, Rádio Fleet, música independente para vocês. Vamos embora, vamos de som. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Fugir, mudar de endereço, mandar um cartão postal vazio morar num país estrangeiro em pleno fevereiro, esquecer carnaval. Dar tempo de todos os cronogramas dos dias e outros dias iguais da terra e suas coisas terrenas, suas tormentas pequenas, seus arrastos gerais. Sem data de volta, mudar rumo sem razão, paixão mirar. O destino incerto, seja longe ou perto, sol na multidão. Vasculho o fundo do oceano, escalo cordilheiras do mar, navego sobre cartas abertas, canto almas despertas, espalhadas no ar. Espalhadas no ar.
coisa certa, ser livre. É ter pra onde voltar, ser livre. É ter pra onde voltar, ser livre. É ter pra onde voltar, é ter pra onde voltar. Starfleet Music Radio Independiente. Entra pelo corpo, descendo como cachaça. Você é no mínimo tão doida como eu. Me acocha e me traga, quero ser sua fumaça. Iguais esses fósforos que você acendeu. Talvez seja o mínimo que sobrou de insanidade e todo o mal que essa vida adulta te causou. Mas ouça que benzinho, se a reciprocidade esquece os pormenores nos dias de calor. Risca, me acende e fuma, como se eu fosse o teu melhor cigarro. Risca, me acende e fuma, como se eu fosse esse último trago. Risca, me acende e fuma, como se eu fosse o teu melhor cigarro. Risca, me acende e fuma, como se eu fosse esse último trago. Talvez seja o mínimo que sobrou de insanidade e todo o mal que essa vida adulta te causou. Mas ouça que benzinho, se a reciprocidade esquece os pormenores nos dias de calor. Risca, me acende e fuma, como se eu fosse o teu melhor cigarro. Risca, me acende e fuma, como se eu fosse esse último trago. Risca, me acende e fuma, como se eu fosse o teu melhor cigarro. Risca, me acende e fuma, como se eu fosse esse último trago. Risca, me acende e fuma, como se eu fosse o teu melhor cigarro. Risca, me acende e fuma, como se eu fosse esse último trago. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. E aí, esse foi o nosso primeiro bloco de hoje aqui. A gente já trouxe aqui uma faixa da Vivi Rocha para vocês. E trouxemos também a Carla Souta com Me Fuma aqui para vocês acompanharem esse nosso programa. O programa que é seu programa da cena independente, né? Afinal de contas, nós somos a Rádio Fleet, música independente, o programa da Starfleet Music. E não vamos nos demorar muito aqui também, né? Deixa eu só conectar aqui com a Vivi Rocha. Aqui, pessoas, vamos lá, vamos embora. Estamos aqui de volta, né, com a sua Rádio Fleet, né, e hoje com essa edição especial, né, chamada Vivi com Elas. E como havia prometido, né, estamos com a Vivi Rocha para bater um papo conosco sobre o seu novo trabalho chamado Um Recado Pra Mim, single que estará em seu futuro disco Impermanente. Vivi, muito obrigado por ter atendido o nosso chamado aqui em nosso programa, né? Você que tem uma cadeira cativa aqui em nossa nave, né? Seja a mérito do seu trabalho, né? E pela pessoa que você é. Mas fala então pra gente um pouco sobre esse seu lançamento, por gentileza.
Oi, Siciliano, oi todo mundo. Poxa, eu que agradeço, assim, eu fico muito feliz. Toda vez que eu venho em algum programa, em alguma coisa, eu fico muito feliz com poder trocar uma ideia, com poder mostrar um pouco da minha música. E obrigada mesmo por me receber. Enfim, lancei esse single aí que se chama Um Recado Pra Mim. E é uma história, assim, da minha entrada na música, esse single. Ele é o primeiro single do nosso financiamento coletivo recorrente para fazer um disco novo. E eu tô muito feliz, assim, porque ele é a história de quando eu resolvi de verdade entrar pra música, depois de muito querer, depois de muito achar que não era pra mim, de muito achar que era impossível. Veio esse recado especial que eu achei numa revista, na casa da minha avó, numas férias. E nessa revista tinha um anúncio de um coral. E foi o primeiro coral que eu entrei e foi lá que eu conheci minha professora de canto, que foi minha professora por 14 anos. E lá que eu comecei a conhecer gente que trabalhava com música e comecei a perceber que então eu podia fazer isso da minha vida, assim, que tinha jeito, sabe? E então é um pouco essa história, mas a gente conta de uma maneira mais divertida, mais lúdica, né? E eu tô muito feliz também porque esse single, ele traz uns novos caminhos musicais, assim. Ele também é produzido pelo Abacuque Lima, que produziu Amanhã o Sol, que a gente lançou o ano passado, que foi a primeira dessa parceria com a ABBA. E ele vai produzir o disco todo, né? A gente já tem mais uma gravada, finalizada, e 2 para gravar agora esse mês. Então, são as primeiras músicas que saem com a produção do ABBA e eu tô muito feliz porque também são outros caminhos musicais, caminhos que eu queria muito traçar, assim. Sabe que eu sou muito inquieta, né? Você falou que eu não paro, eu sou muito inquieta e eu quero sempre testar coisa nova, eu gosto de novidade, eu gosto de poder, enfim, surpreender de alguma forma as pessoas, porque eu também sinto que eu nunca sou a mesma, sabe? E, inclusive, esse projeto se chama Impermanente, por isso. Entender que a gente tá sempre mudando e que tudo bem, né? Então, essa é a proposta geral do projeto como um todo e eu tô muito feliz, porque é um caminho novo e tô muito satisfeita com ele. Então, Vivi, você é uma pessoa inquieta na música e esse caminho tem levado você para diversos tipos de composição. Fica bem claro em toda a sua obra. Desde quando você começou a gravar, e é nítida, sim, a sua evolução, sua diversificação no seu trabalho. Tanto que você não se deu por satisfeita e passou a produzir também. Então fala também um pouquinho pra gente sobre esse seu caminho na produção, quais são esses trabalhos que você vem desenvolvendo e o que é que tem da Vivi Rocha, produtora, nesse novo disco, o Impermanente. Muito legal você falar disso, porque eu acho que é engraçado, né? Dessas coisas que a gente começa a pensar olhando pra trás, assim. E eu acho que eu meio que sempre quis fazer isso, sabe? Sempre quis produzir. Eu sempre, desde que eu comecei a estudar música mesmo, primeiro no coral, eu sempre gostei de fazer arranjo coral, eu tentava fazer e tive a sorte de ter maestrinas e pessoas que me incentivassem, né? Então, o coral que eu cantei, no Coral USP, eu fiz um arranjo e a gente cantou o meu arranjo. Então, eu me senti muito encorajada nesse sentido. Depois eu fui estudar mesmo arranjo, pra banda mesmo. E daí, depois trabalhando na música clássica, eu também sempre prestei muita atenção nas coisas da orquestra, em como que era escrito para cada instrumento. Eu sempre gostei disso e sempre fui uma pessoa que ouvia a música prestando atenção nos arranjos, sabe? Uma pessoa que sabe quando entra cada instrumento, que sabe os solos de cada instrumento, que mapeia tudo, assim. E aí, quando eu fui fazer meu primeiro disco, eu chamei um produtor, mas eu acabei escrevendo os arranjos. E tinha essa parte, pelo menos que eu tinha estudado, eu me sentia segura o suficiente para escrever arranjo, né? Mas eu não entendia muito do processo mesmo de gravação e de como, de verdade, viabilizar e concretizar aquilo que eu tinha na minha cabeça musicalmente de uma outra forma que não fosse escrevendo arranjo, sabe? E aí eu acho que depois que acabou o processo de fazer o primeiro disco,
eu fiquei um pouco inquieta de novo, pensando, puxa vida, não sei, acho que eu queria outra coisa, acho que eu queria outra sonoridade, mas eu não sei como chegar nessa sonoridade. E aí em 2019 eu fui fazer um curso de áudio no IAV, aqui em São Paulo, e para justamente entender um pouco mais sobre gravação, quais os processos, mixagem, enfim, equipamentos, tudo que tivesse mais relacionado à gravação e por que algumas coisas talvez não saíssem do jeito que eu esperava ou do jeito que eu imaginava depois de gravada, sabe? Porque eu tava muito mais acostumada a fazer música ao vivo em teatro, né? Que é totalmente outra situação. Então eu fiz, e aí eu falei, não, então o meu próximo trabalho eu vou produzir. Então o meu trabalho que saiu em 2020, que foi Impulso, eu mesma produzi. E já foi uma experiência muito legal, assim, de poder fazer isso e perceber mesmo que eu adoro fazer isso, né? E depois produzir junto com o Thier Alves Nossa Terra, né? Que é um single que a gente lançou em parceria ano passado. E mais recentemente comecei a produzir o disco da Débora Costa, que já saíram 2 singles no ano passado. Um no ano passado e um esse ano, e vai sair o disco completo. A gente tá quase acabando o disco da Débora, eu tô muito feliz, porque também porque produzir acaba sendo uma outra coisa, né? Assim, acaba sendo, quando você faz para outra pessoa, acaba sendo colocar aquilo que a outra pessoa espera, né? Num disco, num fonograma, uma coisa assim. E aí, no meio desse processo, eu também fui relembrando e me aventurando mais a fazer arranjos vocais, que é uma coisa que eu sempre gostei desde o começo. Eu comecei cantando em coral e sempre tive real admiração, assim, pelo repertório não só coral, mas de grupos vocais do Brasil e de outros lugares. Eu gosto muito, assim, sempre gostei muito de abrir voz e fazer isso. E aí fui colocando isso cada vez mais no meu trabalho. E aí, esse ano, a gente produzindo em permanente, eu e o Abacuque, né? Dessa vez eu resolvi chamar um produtor, porque eu também entendi que seria legal ter um olhar de uma outra pessoa somando, né? Que eu acho que isso enriquece. Da mesma maneira que eu produzo a Débora, o Abacuque produz as minhas coisas, né? Então, chamei o Aba. E só que dentro dessas produções que a gente vem fazendo, eu me encarrego de colocar muitas vozes e fazer muitos arranjos vocais, que é uma coisa que eu amo e que acabou meio que se transformando numa marca minha, assim, recente. Então, dentro desse disco, o meu papel, assim, de produtora oficialmente não é nenhum, mas extraoficialmente, assim, a parte vocal toda sou eu que tô montando, né? Então, eu que escrevo os arranjos de voz e que executo, né? Eu que canto todas as vozes. E vocês vão ver que tudo que vai sair daqui pra frente, a gente teve esse primeiro lançamento, mas todos os singles que a gente vai gravar, que já gravou e vai gravar daqui pra frente, tem muitas vozes. E aí essa é a minha pitadinha de produção musical nesse trabalho. Olha aí, Super Vivi Rocha com a gente aqui, mas agora vamos dar um tempinho aqui rapidamente para a gente ouvir mais 2 faixas desse nosso bloco aqui para vocês, onde nós vamos trazer aqui, né, rapidamente música, né, música é o que vocês querem ouvir também, fazendo esse mix hoje aqui, entrevista e esse bate-papo, né, e também ouvindo sons, novos artistas, novos sons e também mais uma faixa da Vivi Rocha. Vamos entrar agora aqui no bloco com o pessoal da Verdes e Valterianos, com a faixa Relógio Supersônico, e em seguida mais um pouquinho de Vivi Rocha com a faixa Pisa, tá bom? Um cheiro no coração de vocês estão na Rádio Fleet, música independente, edição Vivi com Elas, aqui agora em streaming para você ouvir onde quer que você esteja, a qualquer tempo, em qualquer lugar, tá bom? Cheiro, vamos embora. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music.
Starfleet Music Independent Station. Meus pés eu sinto o peito carregar. Tanta memória, tanta gente, tanta história pra contar. Se de repente eu me pego tropeçando por aí, não sei mais pra onde ir. O solo, a poeira revirar. E quando grão adentro os olhos, sinto a vista marejar. Se a memória falha, penso em quem já nesse chão pisou. E com essa força eu vou. Meus pés eu sinto o peito carregar. Quando grão adentro os olhos, sinto a vista marejar. Se na memória tenho tudo que preciso pra entender, não tenho mais o que temer. Eu me ponho a cantar com a força dos seus pés. Com a força dos seus pés, eu me ponho a cantar com a força dos seus pés. Com a força dos seus pés, eu me ponho a cantar com a força dos seus pés. Com a força dos seus pés, eu me ponho a cantar com a força dos seus pés. Starfleet Music. Starfleet Music. E aí foi mais um bloco aqui para vocês da sua Rádio Fleet Música Independente. Agora nós trouxemos aqui o som, né, dos meninos lá da Verdes e Valterianos com a faixa Relógio Supersônico e encerramos esse módulo com Pisa, de Vivi Rocha. Ela que é a nossa convidada hoje aqui no nosso programa para falar um pouco aqui sobre o seu lançamento. Já vamos entrar aqui nele, mas antes, né, eu queria somente dizer, Vivi, que é massa, muito massa, certo? Massa demais, na verdade. E a gente sente que você tem essa curiosidade, essa inquietação e também essa sua vontade de desbravar e conhecer o novo, inovar, buscar alternativas, pisar em novos lugares, sentir novos ares. E essa transformação que lhe acompanha em sua carreira é uma coisa tão natural sua que a gente até fica imaginando, tá bom, pelo menos eu fico, né? Seus próximos trabalhos. Como sempre é quando você lança alguma coisa, né? Eu já fico logo de olho. A prova disso são essas duas faixas que nós tivemos agora, né? Aqui no programa. Ser Livre e Pisa são duas coisas completamente diferentes, tá? Mas assim, dentro dessa mudança, dessa sua transformação, Vivi Rocha, me diz o seguinte, o que é que a gente pode esperar de diferente, de novo, nesse seu novo disco? Como é que está o seu momento musical agora, durante
o processo do impermanente? Ah, maravilhoso. A ideia, né, do impermanente é justamente acolher a mudança, né? Então, ele está sendo construído, ele não está nem pensado. A proposta é diferente também por isso, assim. Ele não foi pensado, não está tudo escolhido, as faixas não estão todas escolhidas. A gente tem 2 prontas, né? Uma que a gente lançou agora, Um Recado Pra Mim. Tem uma que já está pronta, a gente está fazendo videoclipe. E tem 2 que a gente vai gravar esse mês. Então, tem 4 mais ou menos fechadas, assim. Mas a ideia é ir gravando durante o ano, sem o compromisso de ter pensado esse álbum a princípio como uma coisa fechada, sabe? Então, a ideia não é nem a seleção das músicas, porque quem está escolhendo são os apoiadores do nosso financiamento coletivo, que está acontecendo ainda, né? É um financiamento coletivo recorrente, então o pessoal contribui mensalmente para que a gente consiga produzir essas músicas 2 a 2. E aí os apoiadores ajudam a escolher o que a gente vai gravar dentro das músicas que eles conhecem, porque eu fiz as lives o ano passado inteiro mostrando as músicas novas e tal, e tenho mostrado ainda nas redes tudo que eu escrevo de novo. E aí eles me ajudam a decidir. Então, assim, a gente não tem nem um setlist fechado. Essa é a proposta um tanto ambiciosa, assim. A gente não tem um setlist fechado e a gente optou por não ter um compromisso de que aquilo vai ser um álbum fechado com uma concepção propriamente, né, pensada anteriormente. Então a gente tá pegando cada canção e pensando para ela o que a gente gostaria de fazer. E aí, nesse sentido, assim, tem coisas entre elas que vão ficar parecidas, no sentido de que tem mais som eletrônico do que tinha antes, tem mais vocais, muito mais vocais, como eu falei antes, né? Então tem esses arranjos com muitas vozes que eu tenho gravado e que tem sido uma diversão, uma alegria fazer. E é isso, assim, tem tido inovações nesse sentido de som e tal, mas cada música tem um pouco uma atmosfera, sabe? Então a gente tem essa primeira, assim, que tem essa vibe mais anos 70 que a gente buscou. A segunda que vem é completamente diferente, já tem apesar dela ser talvez uma bossa nova, assim, a princípio, quando ela foi escrita, ela tem vocais a música inteira, ela é toda de atmosferas, ela tem uma cara completamente diferente dessa que a gente lançou agora. E aí as próximas 2 também, cada uma tem uma atmosfera. Então, se eu pudesse dizer que tem um compromisso desse disco, o compromisso é não ter um compromisso fechado com nada. É justamente ir propondo coisas novas a cada canção, sabe? Vivendo mesmo essa impermanência ao longo do ano, assim. Pegar, então a gente vai gravar essa, então o que a gente pode fazer por essa agora, com a cabeça que a gente tem agora, né? Que vai mudando mês a mês e que a gente, de repente, acha novos caminhos, assim. E, de verdade, cada música que a gente pega tem sido surpreendente, porque as músicas têm ido para lugares que, de repente, eu não imaginava, ninguém imaginava, e acho que tem sido surpresas, assim. Os apoiadores que estão acompanhando o passo a passo de como as músicas estão se transformando estão também surpresos, sabe? Porque é isso, assim, a gente tem buscado se surpreender e se divertir nesse processo, né? Então, achar coisas que a gente acha inusitadas e diferentes e achar caminhos que a gente não tinha achado antes. Acho que essa é a proposta principal. Bom, muito bom mesmo. Bom, mas agora, né, antes da gente continuar aqui, né, o nosso papo, rapidamente, segura um pouquinho ele de rapidinho. Vamos para as 2 últimas faixas do nosso programa de hoje e depois teremos a faixa extra com a trinca. Mas agora, no nosso bloco, nós vamos aqui ouvir o som da Ana Areias com Nada a Ver e depois, sim, nós vamos ouvir aqui essa sua faixa, esse seu lançamento, Um Recado Pra Mim, de Vivi Rocha, tá bom? Um cheiro no coração de todos vocês. Eu sou Ceciliano, você está na Rádio Fleet, música independente.
edição Vivi com Elas da sua Starfleet Music. Vamos de som, né? Vamos de som. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Meu amor, não tem nada a ver com sua paz. E ao mesmo tempo sinto um terror com a possibilidade de lhe deixar pra trás. Coisa de maníaco, naturalmente a paixão, doença, insanidade. Parece até verdade. Vou chorar, me descabelar, cortar os pulsos, fazer despacho, baixar o santo, tirar a roupa no Congresso Nacional. Não tem nada a ver com sua paz. E ao mesmo tempo sinto um terror com a possibilidade de lhe deixar pra trás. Coisa de maníaco. Talvez não haja pão sagrado ou sangue derramado. Talvez o céu seja um inferno disfarçado. Eu corro igual com desgarrado. Amor traído, caio suicida, terminal, mumificado. Possibilidade de lhe deixar pra trás. Meu amor, não tem nada a ver. Meu amor, não tem nada a ver. Meu amor, meu amor, meu amor. Starfleet Musik, unabhängiges Radio. Foi numa nota da revista Marie Claire que começou toda essa história que chegou aqui. Talvez o telemarketing quisesse muito vender uma revista e a minha avó tivesse muito a fim de comprar pra deixar, quem sabe, pra mim. Foi numa tarde de sol e de muito calor, aquele tédio adolescente que a gente sabe bem. Eu procurando alguma coisa para ver na TV, mas a revista parecia procurar por mim pra mostrar que eu tinha um lugar, pra lembrar que eu devia estar bem ali. A todos aqueles a fim de tocar com as vozes o que olhos nem mãos poderiam, inicia-se o grupo coral da Casa das Rosas, com
2, 3 ou 16, cantaremos. Tem dia que é assim, eu fico aqui pensando no que teria sido se não fosse aquela tarde de sol, ou se minha avó talvez tivesse finalmente desistido de comprar tanta revista. Afinal, pra quê? O fato é que tem coisa que acontece, a gente nem vê, que muda a vida da gente sem ninguém perceber. E foi aquele dia que me trouxe até você, e quem diria que traria você até mim, pra lembrar que eu tenho um lugar pra cantar, que eu devia estar bem aqui. Foi numa nota da revista Marie Claire que começou toda essa história que chegou aqui. Talvez o telemarketing nunca pudesse intuir que a minha avó quisesse muito deixar um recado pra mim. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. E acabamos de ouvir aí a faixa lançamento da Vivi Rocha, Um Recado Pra Mim. Essa faixa realmente tem tons setentistas, esse trabalho que você vai costurando, né, Vivi, dessa forma. Eu acho fantástico a forma como você vem fazendo esse trabalho, esse conjunto, essas ideias todas, né? E, principalmente, né, a forma como você vem conduzindo tudo isso, que é mais importante. Você vem deixando aberto aí, o público vai escolhendo, tem essa campanha, né? Então, assim, eu queria realmente agradecer a você, mais uma vez, pela presença aqui em nosso programa, presença em vários programas que você já esteve conosco, né? E esse aqui especial para você, especial do lançamento do seu single, Um Recado Para Mim, e ainda virá um outro, né? E mais outros também. Então eu queria agradecer, desejar realmente que as boas energias do universo recaiam sobre você, sobre o seu trabalho, que você possa concluir, né, dessa forma que você vem fazendo, com essa interação do público, trazendo essas novidades todas que você veio nos falando aqui, veio e virá nos trazendo. Isso aqui é o mais importante. Vivi Rocha, muito obrigado. Eu sou muito feliz de poder estar aqui nessa época, estar aqui nesse plano, de poder acompanhar o seu trabalho, que eu conheci já tem um tempo e venho acompanhando, né, passo a passo seu, como de tantos outros artistas e outras artistas que são espalhadas aí na região, aí em São Paulo e Brasil afora, aqui na cena local também. Hoje você teve a companhia aqui da nossa querida Ana Areias, agora aqui nesse último bloco. Também teve o pessoal da Verdes e Valterianos e da Carla Souta. E antes da gente entrar na nossa faixa extra com a Trinca, né, que vem trazendo assim, só para manter essa energia, essa power, energia que você sempre tem, sempre emprega onde você está. Eu queria que deixar você aí à vontade para você se despedir, deixar suas palavras aí de fechamento, falar um pouco sobre essa campanha que você está trazendo para a gente, onde encontrar, qual é o endereço, tudo mais, tá bom? Vivi Rocha, um cheiro no coração, o microfone é seu e logo em seguida nós vamos encerrar com a faixa extra de hoje, uma faixa leve da Trinca, tá bom? Poxa, Ceciliana, eu que agradeço, eu fico muito feliz, assim, toda vez que você cede um espaço aqui para eu poder falar, sabe que eu gosto. E obrigada pelos votos todos, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo, que todo mundo aí da Starfleet, todo mundo também receba essas melhores energias, que a gente possa, né, depois de anos difíceis aí, ter momentos bons pra frente, né? Acho que isso que a gente quer, acho que a gente tem uma ideia do que a gente quer construir melhor hoje, acho que isso que a gente quer pro nosso futuro próximo e mais distante, né? Mas, bom, é isso que você falou, saiu um recado pra mim. O financiamento coletivo é um financiamento coletivo recorrente, ele tá acontecendo lá na plataforma Catarse, o endereço é catarse.me/impermanente, super fácil. Se entrar no Catarse também e procurar por Impermanente, vai achar meu projeto. E aí tem as recompensas, tá tudo explicadinho lá, fiz um vídeo legal.
Enfim, e a gente já tem esse primeiro fruto de Impermanente e tem mais 3 aí no decorrer do ano. Acho que até o fim do ano a gente lança mais 3, se tudo der certo. A previsão é essa, lançar mais 3 músicas. E é isso. Por enquanto vocês podem ver lá também no meu canal do YouTube videoclipe de Um Recado Pra Mim. Podem ouvir, por favor, nas plataformas de streaming Um Recado Pra Mim, colocar nas suas playlists, eu vou ficar muito feliz. Me marca lá no Instagram, em todos os lugares, se você estiver ouvindo. E é isso, queria te agradecer demais e agradecer a todo mundo que tá ouvindo. E a gente se vê por aí, espero que com muita música boa, espero que com muita animação e espero que a gente esteja muito, muito feliz, muito alegre, muito a fim de realizar coisas bonitas, certo? Um beijo gigante, muito obrigada. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Encontrei no invisível essa sensível energia. A calma faz um alvoroço, borboletas em eclosão. Acaso de quem entendeu o que o tempo dizia e se atreve a achar no sonho a poesia. Quando é pra ser, vem assim, mais leve, leve, leve. Quem arrisca se permitir, história se reescreve. Quando é amor, fica assim, tudo mais leve, leve, leve. Felicidade vem de mão com mão com quem faz a vida leve, leve. Quando é pra ser, fica assim, mais leve, leve, leve. Quem arrisca se permitir, história se reescreve. Quando é amor, fica assim, tudo mais leve, leve, leve. Felicidade vem de mão com quem faz a vida leve, leve. Quando é pra ser, vem assim, mais leve, leve, leve. Quem arrisca se permitir, história se reescreve. Quando é amor, fica assim, tudo mais leve, leve, leve. Felicidade vem de mão com quem faz a vida leve, leve. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. E esse foi o nosso programa de hoje. Mais uma vez, obrigado. Nosso agradecimento aqui a Vivi Rocha por ter estado conosco. Agradecendo também, lógico, sempre a você que está ouvindo a gente aqui, que acompanha os nossos programas. E fiquem ligados que tem sempre novidade aqui para você na sua Rádio Fleet Música Independente. E hoje nós tivemos essa super edição aqui, Vivi com Elas, onde tivemos aqui a participação desse povo lindo, maravilhoso no nosso programa, tá bom? Cheiro no coração de vocês e até a próxima semana. Fui!